Uma alegria podermos recomeçar um outro módulo, uma outra reflexão na TV SMC, e agradecendo também aos retornos que nós já temos tido de todos os trabalhos já feitos, que você possa continuar participando, refletindo, meditando em todas as reflexões, palestras, cursos, pregações que temos tentado proporcionar a você, procurando conhecer um pouco mais do coração de Deus, da mente de Deus e da vontade de Deus. Hoje nós vamos refletir e falar sobre o tema crer é também pensar. E eu me permito ter pego esse tema de um pequeno livro que li há muitos anos atrás, no início da minha conversão. Li esse livro em 1973, um ano depois da minha conversão, que foi me presenteado por um estudante, escrito pelo reverendo John Stott, um pequeno livro chamado Crer é também pensar. A necessidade de entendermos que a nossa fé, ela não depende somente das nossas emoções, dos nossos afetos, mas a nossa fé depende principalmente de uma nova maneira de pensar, uma nova mentalidade diante da vida, de como olhamos a nossa existência humana, de como entendemos a este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se disse Criador de todas as pessoas, de todos os seres humanos, e que nos criou a sua imagem e semelhança, de termos uma nova maneira de pensar sobre o propósito da nossa vida, de como temos que viver intensamente a nossa vida aqui na Terra. A mente de Cristo refletirá em nossas convicções, relacionamentos, projetos e ministérios. Termos a mente de Cristo é fundamental, uma nova maneira de pensar para entendermos de fato o que é o Evangelho e o que Deus espera de nós como cristãos. Quero basear essa reflexão em 3 textos. O primeiro texto está aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quero ler um outro texto que Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o outro texto que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo escreve à igreja de Filipos, dizendo que nós precisamos ter uma mesma maneira de pensar. Versículo 5 do capítulo 2. Tende vós o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, em outras traduções, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou que Cristo Jesus tem. A mente que nos ajuda a discernir, a mente que nos ajuda a avaliar, a mente que nos ajuda a praticar, a mente que nos ajuda a julgar, a mente que nos ajuda a obedecer, enfim, são resultados do que nós pensamos ou do que a nossa mente se ocupa, é que nos leva a fazermos coisas, a vivermos dimensões, a praticarmos coisas e a priorizarmos aquilo que vai transformar a nossa existência. Ter uma mesma maneira de pensar que Jesus Cristo nos remete ao primeiro passo desse processo. O primeiro passo é, naturalmente nós não pensamos como Deus. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz isso. Nós falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana agora, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
O homem natural não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Naturalmente nós não conseguimos compreender a Deus, não há quem o busque, não há quem o entenda, como mesmo Paulo escreve à igreja de Roma. Portanto, nós precisamos ter a mente transformada. O que a Bíblia chama de transformação de mente é uma palavra que você ouve bastante falar sobre a conversão do homem. O que é a conversão? A conversão é exatamente a mudança de mente. A palavra no original grego significa metanoia. Nós temos que pensar de uma outra forma. Nós andávamos na inclinação vazia, errônea dos nossos pensamentos, e agora nós precisamos ser inclinados a pensar como Deus pensa, e para isso nós precisamos passar por esse processo de conversão. O homem natural não pode entender a mente do Espírito e de Cristo, pois elas estão separadas espiritualmente. Porém, quando nós passamos pelo processo da conversão, isto é, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos a Cristo como Salvador e Senhor, e nos dispomos agora a estar debaixo da autoridade, da direção e da condução dEle, isso significa que nós vamos receber, colocado pelo Espírito Santo, essa capacidade de pensar e de discernir como Deus pensa. Isso é bastante complexo. Nós pensarmos como Deus pensa exige de nós uma mudança de mente. Existe uma nova maneira de pensar e renovar essa mente constantemente, como Paulo escreve à igreja de Roma no capítulo 12, versículo 2, com que nós acabamos de ler. Paulo escreve, desafia uma igreja a que pensasse como Deus pensa, a que chegasse a um estágio de nós conseguirmos ter a nossa mente ocupada com coisas que realmente valem a pena e que trazem vida em todas as dimensões, como Paulo escreve à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e eu quero começar com esse texto e chegar com esse texto novamente na nossa conclusão. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso que deve ocupar o nosso pensamento, e Paulo escreve isso no final da sua carta à igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja que Paulo nutria uma afeição muito grande. Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Filipos. Foi a primeira igreja que nasceu em solo europeu. E Paulo escreve essa carta na prisão, provavelmente ele estava em Roma, e ele escreve uma carta de gratidão, porque a igreja de Filipos foi uma igreja que se irmanou com ele nos seus sofrimentos, vivia carências materiais, vivia passando necessidades, e a igreja de Filipos, ela envia Epafrodito para mandar suprimento material que pudesse suprir as necessidades de Paulo na prisão. Atos capítulo 16 registra o início do envolvimento de Paulo com a igreja de Filipos. Filipos era uma colônia do Império Romano, cidadãos viviam como romanos, respeitando as leis de Roma e pagando os impostos a César. O povo de Filipos tinha um conceito de cidadania importantíssimo, que desfrutavam da segurança e dos benefícios de serem cidadãos romanos, faziam parte da força de Roma e era a união das suas colônias. Todos estavam se esforçando juntos pelo bem comum. Era um pessoal na cidade que vivia realmente com esse conceito de cidadania e de abençoar o maior número de pessoas. Uma cidade com um grande número de soldados aposentados e que usufruíam dos privilégios da cidadania romana. Era uma igreja formada, na maioria, por gentios que não tinham uma herança religiosa, que não receberam a herança hebraica dos mandamentos de Moisés. Era uma igreja que era formada por novos convertidos que não tinham ainda ouvido da mensagem do Evangelho, mas que acolheram a mensagem do Evangelho. A igreja de Filipos era uma igreja que levava o Evangelho a sério. Era uma igreja que perseverava na obra de Deus.
Era uma igreja sensível e amável com Paulo, a ponto de Paulo dizer que foi a única igreja que se irmanou com ele nos seus sofrimentos e na sua obra missionária. Paulo já tipificava essa luta que muitas vezes os missionários que saem da sua realidade para outras realidades geográficas vivem, que são esquecidos no campo missionário, que são abandonados pelas igrejas ou organizações missionárias que as enviam, infelizmente, com um envio inconsistente e irresponsável. Mas a igreja de Filipos não era assim, tinha uma responsabilidade, amava profundamente a Paulo, uma igreja que também enfrentava perseguição. Paulo escreve no capítulo 1, versículo 27, convidando a que esses filipenses vivessem de maneira digna do Evangelho de Jesus, estando ausente, ou que eles tivessem notícias, ou mesmo tivessem possibilidade de encontrá-los, que eles estivessem juntos, unidos, lutando pela fé evangélica, entendendo que crer no Evangelho poderia trazer perseguição. Nos foi concedida a graça, diz Paulo à igreja de Filipos, não somente de crer no Evangelho, mas de padecer pelo Evangelho. Uma igreja que vivia conflitos que puseram em risco também o seu testemunho e influência, que estavam vivendo momentos de divisão. Pessoas estavam pensando de maneira diferente, pessoas não estavam discernindo de maneira correta. Paulo faz uma advertência a Evódia e a Sintique, capítulo 4, versículo 2, duas mulheres que ocupavam posição de liderança e que estavam confundindo as pessoas de que maneira vivenciar o Evangelho. Mas era uma igreja fiel, uma igreja que perseverava, mas estava se enfraquecendo por não estarem conseguindo pensar de uma mesma forma. Paulo ora inicialmente no capítulo 1, versículo 6, dizendo que ele está plenamente certo de que o Deus que começou a boa obra iria completá-la até o dia de Cristo Jesus, que é promessa e encorajamento para nós também saber que a obra de Deus será perfeita na nossa vida. E Paulo procura encorajar esses irmãos a terem uma mesma maneira de pensar, a de saber por que estão amando a Deus, por que estão servindo a Deus, por que estão sendo a igreja do Senhor, por que estão sendo chamados para o testemunho, para o serviço e para a missão, por que precisam aproveitar a sua vida, os seus talentos, as suas capacidades, os seus relacionamentos, a sua família, a sua vocação, a sua profissão, por que precisam canalizar tudo isso para a glória de Deus e para anunciar o reino de Deus e a salvação que temos em Cristo Jesus. Paulo precisava ministrar a esta igreja para que procurasse ter uma mesma maneira de pensar, que não andasse segundo as suas emoções, que não andasse segundo a fragilidade dos afetos, que às vezes por discórdia, às vezes por traições, às vezes por mentira, às vezes por falta de sinceridade entre os irmãos, às vezes por fofoca, isso traz sequelas, isso machuca as pessoas. E Paulo diz, não andem pelas suas reações afetivas e emocionais. Vocês precisam andar tendo uma mesma maneira de pensar. É a mente de Cristo que deve comandar a minha maneira de ser. É a mente de Cristo que deve balizar qual é a vontade de Deus para a minha vida. É a mente de Cristo que deve me orientar o que eu devo ser como pai, como marido, como profissional, como músico, como atleta. O que Deus espera de mim como um cristão que confessa Cristo com o Senhor. O que Deus espera de mim na experiência da comunidade. Nós precisamos ajustar a nossa maneira de pensar. E o que Paulo diz? Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, ele diz que nós já temos os recursos para vivermos e para termos uma mesma maneira de pensar. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: nós temos o encorajamento de Cristo, versículo 1, nós temos consolação de amor, nós temos a comunhão do Espírito Santo, nós temos vínculos de afeto e de misericórdia, versículo 1. Veja só, visto que há exortação em Cristo, visto que há consolação de amor, visto que há comunhão no Espírito, e visto que há afetos entranhados de misericórdia entre nós, nos nossos relacionamentos na comunidade, eu peço que vocês completem a minha alegria, versículo 2 do capítulo 2 de Filipenses, de modo que penseis a mesma coisa, pensem uma mesma coisa, tenham o mesmo pensamento,
que vocês sejam unidos de alma, vivendo no mesmo amor, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então Paulo diz que nós temos o encorajamento de Cristo, que nós temos a comunhão com o Espírito Santo, que nós temos vínculos de afeto e misericórdia para nós completarmos a alegria dele, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. É isso que deve nortear nossa maneira de pensar. Nós precisamos preservar a unidade. Nós precisamos exercitar a comunhão de maneira prática. Nós precisamos ter paciência em desenvolver essa comunhão. Nós precisamos ter perseverança em perseguir aquilo que nós podemos chegar ao acordo e não ao desacordo. Aquilo que nos une, não que nos afasta. Aquilo que nos aproxima e não que nos distancia. Nós precisamos seguir a nossa mente, que sabe que precisamos preservar esta unidade, onde vai trazer glória para o nome de Jesus Cristo. As recomendações, para que a gente tenha a mesma maneira de pensar, não façam nada por partidarismo, não façam nada por vanglória, não tenham em vista o que é para você, ou aquilo que é propriamente seu, versículo 3 e versículo 4. Façam por humildade, considerem os outros superiores a você e tenham em vista o que é dos outros. Você está na comunidade para servir a Deus e para servir ao seu irmão, ao próximo. Você está na comunidade não para canalizar os seus interesses, os seus alvos, mas para olhar a vida dos seus irmãos, as necessidades dos seus irmãos e juntos olharmos a missão que nos foi confiada por Jesus Cristo. Renovação da nossa mente é permitir que a palavra de Deus esteja transformando a nossa maneira de pensar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, que é útil para a correção, que é útil para o ensino, que é útil para a educação na justiça e que nos torna habilitados para toda a boa obra que nos foi confiada por Jesus e que Deus nos predestinou para andarmos nela, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Ter a mesma maneira de pensar é andar na direção do outro, é ter disposição em ouvir o outro, é ter disposição de dialogar e de não termos uma postura superior aos nossos irmãos, de com humildade acolhermos aquilo que eles nos complementam, aqueles discernimentos que trazem um caminho melhor, uma maneira melhor de nós estabelecermos nossos vínculos relacionais, de afeto e também de serviço nos ministérios e na missão onde nós estamos envolvidos. E a recomendação é: olhe Jesus Cristo. Versículo 5 do capítulo 2. Tenham a mesma maneira de pensar e de sentir de Jesus Cristo. Tenham em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Olha, Jesus viveu tensões emocionais, sim. Jesus viveu tentações com as suas emoções. Ele pediu para que o Pai passasse dele o cálice de ter que ir até aquela cruz, de seguir o caminho do Calvário, de ser martirizado, exposto, envergonhado, rejeitado e morto. As suas emoções pediam isso. Mas ele sabia, na sua mente, que ele precisava cumprir o propósito de Deus, de se tornar Salvador, de rasgar o véu, de nos dar acesso a Deus, de permitir que agora, transformados pelo Espírito Santo, nós tivéssemos agora uma maneira de pensar nova, de sermos convertidos a Jesus, isso é, de termos essa metanoia, essa transformação de mente, esta conversão que a palavra de Deus diz, para que nós pudéssemos agora ter a mente de Cristo e discernir as coisas espirituais que naturalmente nós não poderíamos, como Paulo mesmo escreve à igreja de Corinto. Portanto, nós precisamos ter a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Versículo 8 do capítulo 2, levou a Jesus a se humilhar. Versículo 6 do capítulo 2, Jesus se esvaziou de si mesmo e não julgou por usurpação ser igual a Deus e exigir os seus direitos. Versículo 7 do capítulo 2 diz que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus e assumiu a forma de servo. Versículo 7. Tornando-se semelhante a homens
e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ora, pensarmos de uma mesma maneira é termos na nossa mente que precisamos obedecer a Deus, que precisamos nos submeter à autoridade de Deus, que precisamos estar debaixo do reinado do nosso Deus, fazendo parte desse reino e sendo coerentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós cantamos, professamos e dizemos às pessoas. Nos tornarmos escravos sem direitos. E quando nós vamos para uma conversa, quando nós vamos para um ambiente na comunidade da fé, na igreja, quando nós procuramos conversar, dialogar, chegar a acordo, quando nós estamos com as lideranças locais, quando eu chego nessa reunião entendendo que eu não tenho direitos, que eu estou ali para servir o meu irmão, que juntos estamos ali para servir a Deus, nós vamos desarmados para as nossas conversas, nós vamos desarmados para os nossos diálogos, nós vamos com uma intenção de compor e não de romper, nós vamos numa intenção de chegar a acordo, nós vamos buscar algum caminho comum que nós podemos preservar e nós continuarmos servindo com integridade, com paixão, com amor, com desejo ao Senhor, à sua obra e aos nossos irmãos. Temos essa disposição de nos esvaziarmos de nós mesmos e de sermos obedientes. A obediência nos leva a esse caminho também de pensarmos de uma mesma forma. Não é a minha opinião que interessa, não é a sua opinião que interessa, mas é aquilo que nós precisamos ser e fazer como cristãos e como igreja, para que a glória de Deus se manifeste, para que a igreja seja edificada, para que o reino de Deus esteja sendo implantado e para que a obra de missão que Ele nos confiou esteja sendo feita com integridade e de maneira constante. Pensando como Jesus e tendo uma mesma mente, nós vamos fazer aquilo que Paulo escreve no versículo 12. Nós vamos desenvolver a nossa salvação. Essa salvação está sendo desenvolvida em nós e Paulo diz que nós devemos desenvolver com temor e com tremor. Nós vamos prestar contas da nossa vida. Nós vamos prestar contas das nossas ações. Nós vamos ver Deus regar e cobrir nossos pecados com o seu amor que cobre multidão de pecados. Mas nós teremos que responsavelmente prestar contas da nossa existência e seremos um dia, louvado seja o Senhor, justificados por Ele e defendidos pelo melhor advogado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que a nossa disposição mental deve ser em obedecer ao Senhor. Eu estou aqui para servi-lo, eu estou aqui para servir o meu irmão, eu estou aqui para servir a igreja, a comunidade da fé, eu estou aqui para servir o reino, eu estou aqui para servir a sociedade como cristão. O texto diz: tudo faremos na força e na capacitação do Senhor, versículo 13. Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Isso é possível, temos uma mesma maneira de pensar, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, se nós fizermos desaparecer das nossas conversas a murmuração e as contendas. Versículo 14 diz: façam tudo, amados meus, sem de nada murmurar, sem reclamo ou desavença, sem contendas, e sermos nessa geração inculpáveis, sinceros e irrepreensíveis. Que como cristãos o nosso testemunho e o bom perfume de Cristo seja sendo exalado de maneira tão bela e tão apropriada, que nós vamos cada vez mais em santificação, vivendo uma vida irrepreensível, sincera e inculpável, preservando a palavra da vida, viver o Evangelho, não abrirmos mão de nada que o Evangelho nos confiou, nos trouxe de promessas, de bênçãos, mas também de responsabilidades. Versículo 16 do capítulo 2 diz Paulo que nós devemos preservar a palavra da vida, e nós só preservamos a palavra da vida com obediência e de forma coerente com aquilo que nós estamos pregando, falando e testemunhando a nossa prática de vida. E é aí que Paulo diz: se nós estamos
vivendo como servos, se nós estamos vivendo como escravos do Senhor, se nós estamos buscando os interesses dos nossos irmãos, se nós estamos buscando a manifestação da glória de Jesus Cristo, se nós estamos buscando cumprir essa missão, e isso está absolutamente presente, claro na minha mente, eu já tenho agora uma nova maneira de pensar, eu tenho uma nova mentalidade que canaliza agora tudo que eu sou e o que eu faço, nós podemos rechear agora a nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, o que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Por todas essas coisas serem virtudes de Deus, nós somos o povo que foi escolhido por Deus para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro, como adoradores, como cristãos, como testemunhas coerentes do Evangelho que nós abraçamos. Porque temos que pensar o que é justo, respeitável, puro, amável, de boa fama, por serem virtudes de Deus e por serem dignas de louvor, que isso ocupe o nosso pensamento. Que seja essa a nossa maneira de pensar, que seja essa a mente renovada que vai se renovando dia após dia, como Paulo escreve à igreja de Roma, não se conformando com esse século, mas transformando a nossa mente, pensando como Deus, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crer é também pensar. Crer não é apenas andarmos pelas nossas emoções, crer não é andarmos pelos nossos afetos, mas temos que ter o mesmo pensamento, a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus, nos esvaziando de nós mesmos, assumindo a forma de servos e sendo obedientes, preservando a palavra da vida. Essa é a nossa meditação, esse é o nosso desafio. Se você é de fato convertido, você deve ter passado pelo processo de conversão, de metanoia, de renovação de mente e ter essa mente de Cristo que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Agora nós temos a mente de Cristo, agora nós podemos discernir as coisas espiritualmente. Agora nós sabemos e podemos pensar como Deus pensa e somos desafiados a viver aquilo que Deus nos deixou expresso na sua palavra, que é o retrato fiel do que está na mente do nosso Deus e no coração do nosso Deus. Que eu e você possamos de fato viver essa vida coerente, ocupando o nosso pensamento com tudo que é justo, respeitável, puro, amável e de boa fama, por serem virtudes de Deus e por serem dignas de louvor. Que isso ocupe o meu e o seu pensamento para a glória de Deus Pai. Muito obrigado pela sua atenção nessa reflexão, que essa meditação possa trazer vida para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade. Que Deus abençoe esse tempo de reflexão e de meditação. Um grande abraço e até a próxima. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.